Oi, 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 gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitória e sejam muito bem-vindos ao canal ReactV. Galera, hoje vamos estar reagindo, sessão spoiler, a história de God of War. Mano, tô muito ansiosa, porque vocês bateram muito rápido a meta de 600 likes que eu deixei no último vídeo, que inclusive vai estar aqui em cima. E muita gente foi no meu Instagram, muita gente me mandou mensagem dizendo que essa daqui era a melhor pra mim reagir logo. Então, pra acabar com o suspeito de vocês e pra acabar com o meu, eu tô muito curiosa, eu tô muito ansiosa, eu trouxe aqui pra vocês. Cara, tem 49 minutos. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, pra ajudar e fortalecer, beleza? Então sem muito enrola, vamos começar. Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo, link do Discord, meu Instagram, outros canais de X e da Animo TV, que inclusive amanhã a gente vai estar começando as lives de Dragon Ball aqui na descrição, fechou? Então vamos começar. 3, 2, 1, play. Bloodborne para PlayStation 4 e mídia física já disponível na MC Presentes. Na PSN Games BH você encontra jogos em mídia digital para Play 4, Play 3 e Xbox One. Cara, eu tô muito curiosa. E aí, galera do canal do Cidadão Game, finalmente sejam bem-vindos. Pra vocês que não viram as que eu tô reagindo, eu vou criar uma lista, uma playlist, vai estar aqui em cima também, tá? Pra quem não sabe, a sessão spoiler é um quadro aqui no meu canal, onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia, com todos os detalhes e spoilers. Inclusive pediram outros games que eu vou trazer, viu? Deixa sugestões aqui, tá? O universo da saga God of War. Mas você deve estar se perguntando, Sidão, você vai contar na ordem cronológica ou na ordem de lançamento? O que você vai fazer? Bom, eu vou fazer na minha ordem. Como assim? Primeiramente, contar a história da trilogia principal do jogo, que é o God of War 1, 2 e 3. Ou seja, ordem de lançamento aí, né? E depois de God of War Ascension, Chain of Olympus e terminar com o Ghost of Sparta, tá certo, galera? Em ordem cronológica. Como é que você vai inserir o Ascension e o Chain of Olympus, por exemplo, que passam antes do God of War 1? Simples, eu vou primeiro falar por cima deles, dar um breve resumo do que acontece nesses jogos, sem dar muito spoiler, só tipo, ó, Kratos foi tal lugar, aconteceu tal coisa. Se você quiser saber a história completa deste game, que é, por exemplo, God of War Ascension, clique no link que tá aparecendo pra você agora, pra quando o vídeo estiver disponível, você clicar e assistir. Entenderam? Então eu vou contar a história do God of War 1 nesse vídeo, mas vou contar a origem completa da saga God of War, de todos os deuses, titãs e tudo mais, e falar um pouco brevemente do Ascension e de Chain of Olympus, deixando o link para vocês clicarem quando os vídeos estiverem disponíveis. Cara, eu tô muito curiosa. Desses dois jogos aí, tá certo? Então, trate de deixar as anotações ligadas para saber se o vídeo já tá no ar ou não, ok? Então no último ele enfrentou vamos à saga de Kratos, a saga do fantasma de Esparta. Abandonou a filha dele lá para um bem maior. Senta que lá vem história. Fiquem sabendo que neste vídeo aqui eu não vou abordar exatamente tudo sobre a mitologia grega original. Eu amo. Bom, o universo de God of War se passa numa versão adaptada da mitologia grega, com diversas alterações ou até mesmo criações que foram feitas pelos próprios roteiristas do game. Portanto, não levem a sério tudo que eu vou explicar aqui sobre mitologia, tá? Pois eu tô falando dela dentro do universo de God of War. Não vai me fazer uma prova na escola usando essas informações que eu tô dando aqui e depois jogar a culpa em mim, né? É sempre bom pesquisar um pouco antes, tá? Se eu fosse abordar tudo sobre a mitologia grega original, mas tudo sobre a mitologia grega de God of War, esse vídeo seria praticamente infinito, tá? Portanto, estejam avisados. Como toda a origem desse universo mitológico é contado de maneira interpretativa, como se fossem antigas lendas, eu vou repassá-la para vocês em forma de historinha de Niná, tá bom? Simbora! Quando o primeiro universo apareceu, não havia nada, apenas caos. E caos deu à luz a Nyx, ou a Noite, cara, eu sou apaixonada nessa deusa, que também ressoava com vida. Juntos, Caos e Nyx criaram o mundo. Querendo expandir o seu belo trabalho, criaram a chamada Ilha da Criação, onde toda a vida teria início. Gaia, a mãe de toda a Terra, foi a primeira a nascer ali. Então, foi criado Urano, a personificação do céu, para que Gaia não ficasse sozinha. Juntos, eles deram à luz a outros seres, que ficaram conhecidos como os Titãs e as Titânides. Na mitologia grega original existiam muitos titãs e filhos de titãs que por sua vez também eram titãs. Em God of War, nem todos eles são mostrados ou abordados, por isso eu vou falar apenas sobre os que aparecem de fato nos jogos da saga. Dentre os titãs de destaque nós temos Cronos, que era o titã do tempo, e a sua esposa Rhea, Oceano, que era a personificação dos rios que circundam o mundo,
Hiperion, que era o titã da luz e do fogo astral, Jápeto, que era o titã da mortalidade, Temis, que era a encarnação das leis e dos costumes, e Theia, que era a titanide da visão. Lembrando que esses são apenas os titãs que aparecem de fato ou são mencionados na saga God of War. Existem dezenas de outros mais na mitologia original. Junto com eles também nasceram os Ciclopes e o grande Hecatonquirus. No universo de God of War, os Ciclopes eram seres gigantes e monstruosos que tinham um terceiro olho localizado na testa. Já o Hecatonquirus eram 3 seres monstruosos em um só, tudo junto e misturado, com mais de 100 braços e 50 cabeças. Urano, Caraca! horrorizado com a natureza dos filhos que havia gerado, decidiu por escondê-los no Tártaro. Assim como Gaia é a personificação da Terra e Urano é a personificação do céu, Tártaro é a personificação do mundo inferior. Nele estão as cavernas e grutas mais profundas e os cantos mais terríveis do mundo. Em God of War, esse local fica nas profundezas do submundo. Na mitologia grega original, o engraçado é que não se sabe exatamente onde fica isso, tem várias versões. Se é abaixo de tudo, como nessa imagem aí, se é dentro de Gaia, na parte do estômago dela, ou se Tártaro é também mais um titã, pois dizem que o grande Tifão, o titã do vento, pode ser filho de Gaia com o Tártaro. Estranho, né? Furiosa com o tratamento que Urano deu a seus filhos, Gaia pede a ajuda de Cronos para trair Urano. Usando uma foice, Cronos castrou o próprio pai, o tirando do poder. Sendo assim, ele passou a ser o líder absoluto dos titãs. Foi nesse período que os titãs começaram a ter filhos, alguns deles também titãs e outros não. Dentre os principais titãs de segunda geração retratados na história da saga God of War, estavam os filhos de Jápeto. Dentre eles, Atlas, que era o titã da resistência, Prometeu, que era o titã da previsão, do conhecimento prévio, Epimeteu, que era o titã da imprevidência, da falta de prevenção, ou seja, o contrário de Prometeu, e Menoécio, que não é abordado nos jogos. Esses tempos ficaram conhecidos como a Era de Ouro da Humanidade. Humanidade, Sidão? Existiam humanos? A partir desse momento sim, pois Epimeteu e Prometeu juntos criaram todos os seres vivos, tais como os animais e os humanos. Na Era de Ouro, os humanos não envelheciam, mas morriam pacificamente. A primavera era eterna e as pessoas eram alimentadas com bolotas de um grande carvalho, com frutas silvestres e mel que gotejava das árvores. Caraca. E a terra produzia comida em abundância. Todos viviam felizes de sofrimentos, pois a paz e a harmonia predominavam, e o mal ainda não existia. Tudo corria bem até que as Moiras, que eram as 3 irmãs que determinavam o destino de todos os seres vivos, previram que Cronos seria traído pelo próprio filho, assim como ele havia traído seu pai. Toma. Desesperado para não perder o trono, Cronos presenteia as irmãs com os corcéis do tempo, na tentativa de fazê-las mudar o seu destino. Elas aceitam o presente, mas dizem que não poderiam fazer nada para ajudá-lo, o que levou Cronos a uma única opção: usar camisinha. Brincadeiras à parte, como naquela época não existia camisinha, Cronos passou a engolir todos os filhos que tinha com sua esposa Réia, na tentativa de evitar que algum deles o traísse quando ficassem mais velhos. Sidão, espera aí, você não vai falar sobre as irmãs do destino e esses tals de corcéis do tempo? Sim, eu vou sim, mas somente na sessão spoiler de God of War 2. Continua. Ai, meu Deus. Então, Cronos engoliu suas filhas Hestia, Demeter e Hera e seus filhos Hades e Poseidon. Furiosa pela perda de seus bebês, Rhea, a esposa de Cronos, bola um plano. Escondida do marido, ela entrega a Zeus, que era seu último filho, nas mãos de Gaia, para que ela o escondesse e o criasse. No lugar do menino, ela entrega a Cronos uma pedra enrolada em um pano, e o titã engole pensando ser seu filho. Nossa, Attack on Titan, gente. Será que é daí? Os titãs, provavelmente, né, que eles tiraram. Tá. Como essa mulher ficar com ele?
burrão esse cara aí, né? Zeus cresce sob os cuidados de Gaia e cria um ódio enorme pelo pai. Ai, Ao que ficar adulto, bonitinho. Zeus vai até Cronos e o enfrenta, libertando seus irmãos e irmãs no processo sem matar o Titã. Na mitologia original, Zeus abre a barriga de Cronos e os tira de lá, mas em God of War não é especificado exatamente como o sexto filho de Cronos libertou seus irmãos. Furiosos, Zeus e seus irmãos declaram uma guerra aberta contra os titãs, incluindo a própria que Gaia, culpando a massa. todos pelo pecado de um só. Eles se autodenominam deuses e passam a se chamar de olimpianos, pois iriam tomar o trono dos titãs, que ficava na maior montanha do mundo, conhecida como Olimpo. Monte Olimpo. Caraca, Tomou-se muito início a bravo. grande guerra, onde deuses e titãs lutaram ferozmente um contra o outro. A batalha foi tão, mas tão intensa que a destruição formou a paisagem do mundo mortal, sacudindo a terra com terremotos, ruínas e até criando montanhas. Alguns titãs traíram outros para se juntarem aos deuses, tais como Prometeu e Hélios. Durante a batalha, Hélios do Zeus Sol. libertou os Ciclopes e o Hecatonquirus do Tártaro. Em gratidão, eles ajudaram os deuses contra os titãs, e os Ciclopes forjaram o relâmpago de Zeus, o tridente de Poseidon e o elmo de invisibilidade de Hades, itens esses que foram cruciais na batalha. Após muita luta, Mano, muito com brabo. os deuses se sobressaindo, Zeus cria uma espada para acabar de vez com o conflito, e ela foi chamada de a Lâmina do Olimpo. Após tê-la em suas mãos, ele a usa em todos os titãs de uma só vez. The Blade of Olympus. Olympus. A dublagem, caraca. I banish you to the darkest pits of Tartarus. Gente, eu tô vidrada. Caraca, muito brabo. Todos os titãs foram simultaneamente mandados para as profundezas Do do Tártaro, Tártaro. onde permaneceriam por toda a eternidade, sendo torturados e humilhados. Sendo assim, Zeus, Poseidon e Hades dividiram o mundo A em Trindade. três partes. Zeus seria o governante dos céus e o grande rei dos deuses e de todo o universo. Poseidon Meu favorito, seria o governante Poseidon. dos mares e da água. E Hades seria o governante do submundo, a parte mais obscura do mundo, onde todas as almas dos mortos iriam perambular. A Grande Guerra causou tanto estrago que, devido a toda a violência, ira e corrupção ocasionada nela, nasceram os males. Sabendo que esses males poderiam um dia colocar todos em perigo, Zeus ordenou que Hefesto, o agora denominado deus de toda a tecnologia, ou seja, o deus dos ferreiros, artesãos, escultores, metalúrgicos, etc, etc, criasse uma caixa Caixa onde de esses males Pandora. pudessem ser guardados e Ai, meu, escondidos. muito bravo. Sabendo que nenhum metal seria forte o suficiente para conter os males do mundo, Hefesto forjou a caixa a partir de um poder maior até mesmo que os deuses, a chama do Olimpo. Esse fogo era tão ardente e letal que qualquer um que o tocasse morreria instantaneamente, o que seria perfeito para manter a caixa em segurança. A única chave para abri-la era uma menina que Hefesto criou a partir da própria chama. Seu nome era Pandora. Mas Hefesto perfeito. amava Pandora, assim como o pai ama a filha, e tinha medo que Zeus a tirasse dele. Para evitar isso, ele teve uma ideia que Zeus aprovou na hora: criar um templo cheio de armadilhas que ficaria nas costas do titã Cronos e esconder a caixa lá dentro. Sendo assim, eles chamam o grande arquiteto humano Patos Verdes III para construir o templo. E assim foi feito. Cronos foi obrigado por Zeus a engatinhar eternamente pelo deserto das almas perdidas com um puta templo gigante em suas costas. Caraca. Durante décadas, Patos Verdes III construiu e lotou o templo de armadilhas para que ninguém chegasse a tal caixa de Pandora. Sendo assim, ela foi fechada com todos os males do mundo dentro dela. Mas Atena, filha de Zeus e deusa da sabedoria, decidiu colocar um ingrediente extra na mistura. E não era o elemento X, e sim a esperança.
Caso um dia os males fossem libertados, a esperança iria junto para que a humanidade tivesse uma chance de prosperar. Sidão, fala mais sobre Atena, você nem tinha falado que Zeus tinha esposa, mano, explique isso direito, tio. Seguinte, Zeus era casado com a titanide Metis, filha do titã Oceano, com sua esposa Tétis. Ela tinha o poder da metamorfose e podia se transformar em qualquer coisa. Gaia profetizou que Zeus teria 2 filhos com Metis, uma mulher que seria igual a ele em força e sabedoria, e um homem que seria o rei dos homens e deuses, ou seja, que tomaria seu lugar no trono. Com medo de que isso acontecesse, Zeus brinca de espertinho com sua esposa e manda ela se transformar em água. Ao fazer isso, Zeus a engole. O engraçado é que, mesmo assim, Metis ainda conseguiu dar à luz a tal mulher, que seria Atena. Ao engolir Metis em forma de água, Zeus começou a ter fortes dores e chamou Prometeu e Hefesto para ajudá-lo. Com um machado, eles abriram a cabeça de Zeus e Atena saiu de lá já adulta, vestida e equipada com capacete, lança e escudo. Então tá, né? Após Metis morrer, ou sei lá, ser mijada por Zeus, o rei dos deuses se casou com a própria irmã, Hera, a deusa das mulheres e do casamento. Eu só lembro da Hera, gente. Eles tiveram um filhinho, Ares, o todo-poderoso deus da guerra. E foi nesse período que a Era de Ouro da humanidade acabou, graças ao Prometeu. Para ajudar a humanidade, ele roubou um pouquinho das chamas do Olimpo e a concedeu aos homens, assegurando a superioridade deles sobre os outros animais. A fúria de Zeus foi tamanha que a punição de Prometeu foi inacreditável. Ele foi condenado a ficar preso em uma rocha e ter seu estômago devorado todos os dias ele falou por uma enorme águia. No final de cada dia, ele seria curado, regenerado, para que no dia seguinte fosse devorado novamente pelo faminto animal, dia após dia, por tempo indeterminado. E foi marcado assim o fim da Era de Ouro e início da Era de Prata, onde Zeus encurtou a primavera, criando as estações do ano e assolando a terra com o frio e com o calor. Tornou-se necessário a invenção de casas e o desenvolvimento da agricultura, e ocorreu também a extinção da juventude eterna, ou seja, agora as pessoas envelheciam. Após muitos e muitos anos, a Era de Prata acaba e toma início a Era de Bronze, onde Zeus cria então uma terceira raça de homens perecíveis, mais violentos e fortes. E por fim, na era em que o jogo se passa, a Era dos Heróis. Nela, ao morrerem, todos os grandes guerreiros, sacerdotes e benfeitores iriam para um lugar chamado de a Ilha dos Bem-Aventurados, onde viveriam felizes, distantes dos mortais e sem contato com os vivos, talvez até se tornando deuses e indo para o Olimpo, dependendo do que eles fizeram. Caraca! Já os injustos iriam para o submundo de Hades, junto com os humanos normais que não fizeram nada demais, porém iriam sofrer. Se você tem o mínimo de conhecimento sobre mitologia grega, você sabe que desde sempre Zeus foi um cara muito transão. Não é porque ele era casado que ele não pulava cerca não, seja com outras deusas, mortais e até mesmo com animais. Em um desses encontros às escondidas, Zeus fez amor com uma mortal espartana chamada Calisto e a engravidou, assim como ele já havia feito com muitas outras mulheres pelo mundo. Desse amor proibido saiu um menino chamado Kratos. Só que, não satisfeito, Zeus voltou a procurar Calliope, deu mais umas bimbadas e depois nasceu o irmão mais novo de Kratos, chamado Deimos. Antes de falar de Kratos e Deimos, vamos especificar quem eram os mais importantes deuses do Olimpo presentes na saga. Só relembrando, como eu já havia mencionado, Zeus era o deus do céu e rei dos deuses. Hera era a esposa de Zeus e deusa da mulher e do casamento. Ares era o deus da guerra, filho de Zeus com Hera. Atena era a deusa da sabedoria, filha de Zeus com Metis. Poseidon era o deus dos mares e da água. Hades era o deus do submundo. E Hefesto era o deus da tecnologia, o ferreiro oficial dos deuses e também era filho de Zeus. Agora, Afrodite era a deusa do amor, da beleza e do sexo, e era esposa de Hefesto, não porque o amava, mas porque fora prometida a ele por Zeus em forma de gratidão pelos seus serviços. Ela traía ele toda hora na cara dura, tanto com deuses como Ares, tanto com mortais. Perséfone era a rainha do submundo, pois era esposa de Hades. Ela também era filha de Zeus. Anfítrite era a rainha dos mares, pois era esposa de Poseidon. Apolo era o deus da luz, assim como o deus da cura, medicina,
arte, música e arquearia, e também era filho de Zeus. Sua irmã gêmea, Ártemis, era a deusa da caça. Sim. Hermes era o deus dos mensageiros, atletas e da velocidade. Gente, eu tô era apaixonada. o principal mensageiro dos deuses e também era filho de Zeus. E Hélio, que traiu os titãs, assim como Prometeu, era o deus do sol, ou melhor, a personificação dele. Do sol. Ou seja, ele era o próprio sol. Kratos e Deimos nasceram em Esparta. Lá e foram vem, agora vai tudo treinados fazer sentido. desde pequenos para se tornarem guerreiros espartanos, obviamente. Kratos era mais agressivo e feroz que Deimos, portanto, treinava e ensinava o irmão mais novo a se tornar cada vez mais forte. Certo dia, a cidade foi invadida por ninguém mais ninguém menos que os deuses Ares e Atena, juntos de seu exército de centauros. Após fazer uma boa bagunça e matar muita gente, Ares sequestra Deimos. Kratos tenta ajudar o irmão, mas pensa na cena linda de uma criança mortal tentando bater em um deus, né? Ares afasta o garoto, deixando uma cicatriz em seu olho e levanta sua espada para matá-lo. Atena o impede e se desculpa com Kratos. Sendo assim, Ares e Atenas deixam Esparta levando Deimos com eles. Oxi, Sidão, mas por que eles fizeram isso? Porque há um tempo atrás, antes dos irmãos nascerem, um oráculo previu que a destruição dos deuses e do Olimpo viria pelas mãos de um mortal marcado e não pelos titãs. Deimos nasceu com uma marca estranha em sua pele. Que eles acharam como que era filho ele. de Zeus com um mortal, ou seja, um semideus, os deuses passaram a temer que ele fosse o tal mortal marcado da profecia. Após sequestrar Deimos, Ares entrega o garoto a Thanato, que era a própria morte. O menino marcado seria atormentado para sempre no local chamado de O Domínio da Morte, que era o lar de Thanato, para que a profecia nunca ocorresse. Mal sabiam os deuses que Deimos estava longe de ser o guerreiro marcado. Esse cargo aí já tinha dono. Kratos, enfurecido por não ter conseguido resgatar o seu irmão, prometeu a si mesmo que nunca mais cometeria o mesmo erro. Ele cresceu e se tornou um respeitado guerreiro do exército espartano. Embora se deitasse com muitas mulheres, uma fisgou seu coração. Seu nome era Lisandra. Logo, ele se casou com ela e juntos tiveram uma filhinha chamada Calíope. Tudo ia bem até que Calíope contraiu uma doença de pele causada por uma praga que Ares havia espalhado pela Grécia. Os espartanos tinham o costume de sacrificar ou abandonar qualquer homem, mulher ou criança que demonstrassem alguma fraqueza dentro da sociedade deles. Preocupado com o destino de sua filha e disposto a salvá-la de qualquer jeito, Kratos parte em uma jornada para encontrar um alimento conhecido como ambrósia, que era um doce divino que poderia curar qualquer um ou até tornar quem o comesse imortal. Um exército de espartanos o ajuda em sua jornada, pois também queriam o poder do alimento. Todos mal sabiam que essa doença teria sido criada pelo próprio Ares de propósito. Os deuses estavam participando de uma competição entre si, onde cada um escolheria um representante mortal para uma disputa. Quem pegasse a ambrósia seria o grande campeão dos deuses. O escolhido de Ares era justamente Kratos. Após enfrentar e derrotar todos os outros escolhidos pelos deuses, Kratos consegue pegar a ambrósia e retornar para casa, curando Calíope e sendo promovido a capitão do exército espartano pelo rei de Esparta. Kratos, Lisandra e Calíope eram muito felizes juntos e tinham uma vida próspera. O espartano passava bastante tempo com sua esposa e filha, e inclusive fez uma flauta para Calíope, o que se tornou o passatempo predileto da garotinha. Mesmo com Kratos se tornando cada vez mais obcecado por batalhas e temido pela população, as duas eram as únicas a não temê-lo e nem vê-lo como ameaça. Lisandra inclusive confrontava Kratos por diversas vezes, indo contra suas atitudes bárbaras. Com o tempo, Kratos foi promovido a general. No dia do aniversário de Deimos, Kratos tatuou sua pele com uma tinta vermelha, fazendo o mesmo desenho da marca de seu irmão em uma singela homenagem a ele. Até que, certo dia, seu destino mudaria para sempre. Em uma de suas marchas com o exército espartano, Kratos é abordado por um exército enorme de milhares e milhares de bárbaros. O rei desses homens era Auric, que fora o escolhido de Hades na busca por ambrósia. Ele buscava o alimento para curar o seu pai, o antigo rei dos bárbaros, que estava doente.
Mas graças a Kratos, ele não conseguiu e seu pai morreu. Puto da vida, ele jurou vingança contra o general espartano e preparou toda a população de bárbaros para um ataque em massa. As forças bárbaras eram demais para os espartanos aguentarem, nem mesmo Kratos conseguiu lidar com tamanha ferocidade. A derrota era iminente e Kratos foi finalmente rendido por Auric. No momento exato em que o rei bárbaro daria o golpe de misericórdia, Kratos faz um último pedido. Ares! Destroy my enemies! Caraca! And my life is yours! It's yours. The sky split apart, and the god of war stepped through. Gigante, né? Ares é o deus da Descending guerra, from né? Olympus, he saw the makings of a god in a mere mortal. Ares would save Kratos. He would turn him into the perfect warrior, his servant on Earth. Only a simple pledge of loyalty was required. My life is yours, Ares. From this day, I shall carry forth your will. And his fate was sealed. Então seu destino foi As selado. promised, Como Ares prometido, rescued Ares his salvou new seu novo disciple, discípulo, bringing forth the trazendo à tona o power poder of de um God, deus, destroying those who destruindo would aqueles que slaughter matariam Kratos and Kratos his e men. seus homens. As for Kratos, no mere sword and Apenas shield uma would espada e um befit the escudo não newest serão servant of the suficientes god para o of novo war. servo do deus da guerra. O deus da guerra atende o pedido de Kratos, mata todos os bárbaros presentes ali e concede ao A lâmina general do caos, espartano não é essa duas daí? lâminas Que eu pensei que era ficariam Leviatã. presas e cauterizadas aos seus antebraços por correntes. Essas espadas, criadas pelo próprio Ares nas profundezas mais sombrias do submundo, se chamavam as Lâminas do Caos. Elas serviam como lembrete de que Kratos seria a representação do poder de Ares em terra. Inquebráveis, as lâminas ardiam em fogo a cada ataque performado pelo seu usuário. As correntes permitiam que elas fossem arremessadas a uma determinada distância sem sair da posse do guerreiro e voltar imediatamente a ele. Eram os objetos perfeitos de destruição e caos. Com as lâminas em mãos, Kratos reage e ataca Auric, decapitando o rei dos bárbaros e garantindo a vitória aos espartanos. Após esse dia, Kratos passou a ser praticamente outra pessoa. Sua sede de sangue havia aumentado. Ele passou a servir Ares fielmente, invadindo vilarejos e espalhando o caos em seu nome. Até que, em um de seus ataques, Kratos adentrou uma capela e matou todos lá dentro com uma ira incontrolável. Como estava cego pelo ódio que queimava dentro dele, Kratos não viu exatamente quem ele estava matando. Aí já era tarde demais. Kratos, Que a oráculo, havia não foi o assassinado oráculo sua falou própria que eles não estavam aí, tipo, à toa. Era como se fosse tudo combinado já. In that E instant, naquele the instante, glory he a had glória que reveled eles in banjavam, turned to horror. The image of his two a imagem final de suas victims would duas stay últimas with him for all his vítimas serão days. lembrados por ele For para how sempre. could he forget? Spilling the blood of his De ter own derramado o family. sangue da sua própria família, A cruel trick um truque orchestrated cruel, by the god of orquestrado war. pelo deus da My guerra. wife, my child. How? They were left in Sparta. Ares diz para Kratos que a única maneira dele se tornar o guerreiro perfeito Ares do era caralho. acabando com suas fraquezas, ou seja, aqueles que ele amava, sua esposa e filha. Irado com o destino que o deus da guerra havia lhe dado, Kratos amaldiçoou o nome de Ares, renunciando sua promessa de ser o seu servo. Fora da capela, a oráculo da cidade joga uma maldição em Kratos. As cinzas de sua esposa e filha seriam aplicadas em todo o seu corpo, para que todos vissem o pecado que ele havia Fantasma cometido. de Esparta. The mark of your A marca de seu terrible deed feitio will be horrendo será visible visível to a all. todos. The ashes of As your cinzas de wife sua and esposa e filha child serão will remain presas à sua fastened pele. to your skin, never to be removed. Aí que nasce que eu reagi, não foi? All would know Todos o him for the reconheceriam beast pelo he had monstro que ele se become. tornou. His skin white Sua pele with the branca ash com of as his cinzas de dead sua família family. morta. A ghost O of fantasma de Sparta had Esparta been havia born. Sua nascido. pele ficou toda branca, como a de um fantasma. E assim, ele ficou conhecido como o Fantasma de Esparta, a personificação da crueldade e do egoísmo.
Por quebrar a promessa de servir ao deus da guerra, Ares manda as Fúrias, que eram divindades que puniam os traiçoeiros e injustos, capturarem Kratos e o torturarem pelo seu pecado. E isso nos leva a God of War Ascension, onde Kratos aprende os motivos por Ares ter feito tudo isso com ele e inclusive conhece Orcus, o filho do deus da guerra. E é logo após os eventos de Ascension que Kratos passa a ter pesadelos com seus pecados toda santa vez que ia dormir. Se quiserem saber a história completa de God of War Ascension, só clicar aí na imagem que tá aparecendo pra você assim que o vídeo tiver Vai estar nos cardzinhos aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Após os eventos de God of War Ascension, Kratos passa a ter pesadelos constantes com o seu passado. Ele não conseguia mais dormir e a dor de reviver aqueles momentos terríveis começou a perturbá-lo. Sendo assim, ele passou a servir os deuses, acreditando que, se fosse fiel e útil o suficiente, um dia eles perdoariam seus pecados. Saibam que Ares obviamente não estava incluso na lista desses deuses que ele servia, né? Pelo amor, né? Enfim. Após 7 longos anos de servidão total aos deuses, cumprindo deveres, salvando pessoas e cidades e matando criaturas para eles, Kratos é enviado para a cidade de Ática, na missão de protegê-la contra a invasão do exército persa. Kratos consegue repelir o ataque e inclusive mata o rei persa. Logo após isso, ele observa o sol cair do céu, deixando o mundo todo em Esse é o plena Chains of escuridão. Olympus, né, que eu reagi também. Ele parte para investigar o que aconteceu e descobre que o deus do sol, Hélio, havia sido raptado. Esses eventos ocorrem em God of War Chains of Olympus, que eu onde também Kratos acaba se vai envolvendo aqui em uma trama muito maior do que imaginava, algo que poderia acabar com toda a humanidade e até mesmo com o Monte Olimpo. Se vocês quiserem saber a história completa de God of War Chains of Olympus, cara, é só isso é clicar sensacional, na imagem que tá muito aparecendo pra perfeito, você cara. assim que o vídeo estiver disponível. Foi após os eventos desse game que o Titã Atlas passou a ser responsável por segurar o mundo todo em suas costas. E isso finalmente nos leva aos eventos de God of War 1, que se passam 3 anos após Chains of Olympus. Após 10 longos anos de servidão aos deuses, Kratos está em um navio indo para a cidade de Atenas, sob as ordens da deusa Atena. Enquanto atravessava o mar Egeu, o navio do protagonista e de outros marinheiros é atacado por forças de Ares. Dentre essas forças estava toda a poderosa Hidra, uma serpente gigante, feroz e venenosa, com várias cabeças que assolava os mares de Poseidon. Kratos enfrenta as forças de Ares e no caminho fala com o próprio Poseidon. O deus do mar demanda que Kratos mate a Hidra, pois já estava cansado de ver a besta desrespeitando seus mares e matando seus marinheiros. Com isso, o deus dos mares concede a Kratos um poder chamado de A Ira de Poseidon, onde raios mágicos poderiam ser performados pelo fantasma de Esparta. Sendo assim, Kratos mata a Hidra e retorna a seu navio. Ele volta a velejar em direção a Atenas, mas ao dormir se depara novamente com seus pesadelos. Ele acorda irritado e vai tirar satisfação com Atena. Athena! Tá porra! 10 years, Athena. I have faithfully served the gods for 10 years. When will Olha you essa leave me of these dublagem. nightmares? We request one final task of you, Kratos. Kratos se comunica com a deusa através de uma estátua em seu navio. Ele pergunta quanto mais deveria servir aos deuses para ser perdoado, pois 10 anos já haviam se passado e nada fora feito pelos olimpianos. Atena diz que Kratos tem uma última missão: salvar a cidade de Atenas do ataque de Ares e matar o deus da guerra no processo. Ares começou a destruir a cidade de Atenas, pois sempre teve ciúme e inveja da irmã. E Atena não podia fazer nada, já que Zeus havia proibido o conflito direto entre deuses. Portanto, apenas um mortal treinado por um deus seria capaz de derrotar Ares. E esse mortal era Kratos. Segundo Atena, assim que Kratos completasse essa missão, seus pecados seriam perdoados para sempre. Sem pensar 2 vezes, Kratos aceita e chega à cidade de Atenas. Claro, ele já não gosta dele, do Ares. Caótica. Ao adentrar a cidade, Kratos enfrenta centenas de monstros de Ares e acaba se comunicando com a deusa Afrodite. Ela pede que Kratos mate uma das 3 irmãs Górgonas, a Medusa. Ao matá-la, a deusa do amor presenteia Kratos com a cabeça da Górgona, tornando-o capaz de petrificar qualquer inimigo. Eu vou explicar mais sobre as Górgonas e Medusa na sessão spoiler de God of War 2.
Kratos continua seu E ela caminho fica só ali e com a acaba se cabecinha ali, deparando né? com a ilusão de uma mulher. Essa mulher era o Oráculo de Atenas. Segundo ela, eles precisavam se encontrar, somente assim Kratos poderia salvar a cidade. Ela diz para ele seguir ao leste e Kratos o faz. No caminho, ele se comunica com Zeus. Para ajudar Kratos em sua jornada, o rei dos deuses cede a ele o poder chamado de a Fúria de Zeus, que permitia atirar raios com as mãos. Caraca, só tá Mais ganhando os adiante, poder. Kratos encontra Oráculo, mas ela é levada por arpias. Ao persegui-la, o protagonista se encontra com um velho e estranho coveiro que estava cavando uma cova. Segundo o velho, aquela cova era para Kratos e que quando tudo aparentasse estar perdido, ele estaria lá para ajudar o protagonista. Sem entender bulufas, Kratos segue seu caminho e resgata Oráculo. A mulher põe a mão na sua cabeça e vê toda a história de Kratos ao sentir sua alma. Ela se assusta roupinha e dela. se pergunta o porquê de Atena mandar um monstro para salvar sua cidade. Mesmo assim, ela diz para Kratos que a única maneira de matar um deus era pegando os poderes da proibida Caixa de Pandora, que ficava no deserto das almas perdidas. Com uma magia, ela abre a porta que levava ao deserto e manda Kratos ir até lá. Chegando na entrada do deserto, Kratos se depara com uma estátua de Atena e se comunica com ela. Ela explica sobre o templo da caixa nas costas de Cronos e diz para Kratos que a única maneira de achar o Titã no meio daquele deserto era seguindo o som das sirenes, que cantavam em direção ao caminho certo. Essas sirenes eram como sereias do mar, que cantam para atrair os seus pescadores, sabem aquelas histórias que sereia canta, o cara fica ludibriado, ela vai matar ele? Mesma coisa, só que no deserto das almas perdidas. Elas cantavam, seduziam os aventureiros e em seguida os matavam. O protagonista segue o som das sirenes e batalha com elas, as matando. Em seguida, ele soa o chamado Chifre de Titã, que servia para chamar Cronos para perto. Ao fazê-lo, Kratos pula em uma corrente e chega finalmente em suas costas, na entrada do Templo de Pandora. Caraca, Kratos ele é fala com o gigante. guardião do portão, que era ninguém mais, ninguém menos que o primeiro mortal que havia tentado adentrar o templo e o primeiro a morrer lá dentro. Graças ao seu fracasso, os deuses o puniram, o tornando em um ser imortal, que cremaria todos os mortais que morressem em sua busca pela caixa para sempre. Após se apresentar, ele abre o portão para Kratos. Lá dentro a coisa já fica meio tensa. O local é lotadaço de monstros e armadilhas. Kratos rala duro para passar pelos primeiros desafios e acaba conversando com a deusa da caça, Ártemis. Ela o ajuda lhe cedendo a Lâmina de Ártemis, uma espada que a própria deusa havia usado para matar um titã durante a Grande Guerra. Sendo assim, Tudo Kratos pra continua matar sua Ares, né? jornada. Ninguém, então os deuses não gostam do Ares? Kratos é obrigado a passar por 3 grandes desafios. O primeiro era o desafio de Atlas, que consistia em passar por corredores apertados cheios de inimigos e armadilhas, e depois escalar uma colina, finalmente chegando ao primeiro prêmio. A cabeça do primeiro filho do arquiteto Patos Verdes III, que servia de chave para o segundo desafio, que era o desafio de Poseidon. Esse consistia em, primeiramente, sacrificar um mortal, o queimando vivo para abrir uma passagem que levava ao tridente de Poseidon. Ao pegar o tridente, Kratos se tornou capaz de nadar rapidamente e respirar embaixo da água. Sendo assim, ele enfrenta outros desafios submersos que o levam ao terceiro desafio, usando o próprio tridente como chave de acesso. Quem tá jogando ali, ó. O terceiro e último desafio era o desafio de Hades. De longe o mais difícil, pois nele Kratos tinha que realizar um ritual de sangue matando dezenas de centauros, depois passar por um corredor escuro procurando pela porta certa enquanto bolas de fogo eram jogadas nele. Caraca, e por último, Kratos é não muito menos brabo. importante, né, enfrentar um minotauro gigante zumbi de armadura chamado de Guardião de Pandora. Após uma batalha intensa pra cacete, Kratos consegue destruir sua armadura e o empalar em uma porta. Cara, Kratos é muito inteligente. Bye, bye. Kratos adentra essa porta e lá pega a cabeça do segundo filho de Patos Verdes. Ao retornar, ele conversa com Hades, que o presenteia com o poder chamado de o Exército de Hades, onde Kratos poderia summonar almas para ajudá-lo na batalha.
Kratos usa a cabeça do segundo filho de Patos Verdes para conseguir acesso ao lado de fora do templo, onde poderia subir para chegar à Sala da Caixa. Enfrentando muitos inimigos e desafios no caminho, ele chega até os aposentos do arquiteto, onde o corpo de Patos Verde 3 está. Kratos aprende que ele trabalhou tanto, mas tanto para concluir o templo, que seus 2 filhos morreram no processo. Não aceitando a morte deles, Patos passou a odiar os deuses e ficou louco. Por isso os desafios do templo eram tão insanos e impossíveis. Sua esposa ficou preocupada com isso, mas na primeira discussão que tiveram, Patos a matou com uma facada. No final, ele se matou sem finalizar o templo. Imagina se ele tivesse finalizado, né? Puta que pariu, mas enfim. Kratos pega a cabeça da esposa de Patos, que servia como chave para o último desafio do templo, que ficava em um local chamado de a Montanha de Zeus. Ao adentrá-la, Kratos é obrigado a passar pelo hall da aprovação, de longe o desafio mais insano do Templo de Pandora. Nele, Kratos enfrenta diversas arpias e arqueiros zumbis que tentam matá-lo enquanto ele é puxado por esteiras que o empurram em direção a grandes pedras de rolamento que o esmagariam se ele deixasse ser puxado, hein? Já não bastasse isso, ainda tinha lança-chamas ao redor do local, que eram acionadas de tempos em tempos. Kratos, provando a sua fodesidade absurda, passa pelo hall, finalmente chegando à tão desejada Caixa de Pandora. Chegou! Atena diz para Kratos levar a caixa até a cidade de Atenas o mais rápido possível, para que assim ele possa abri-la e matar Ares. O protagonista começa a empurrar a caixa pesadona e chega até a entrada do templo. Mas em um ato rápido de Ares, o pior acontece. Ai, meu Deus. É morto. Far away in Athens, Ares knew Ai, Kratos sabia had que Kratos havia succeeded in his concluído sua quest. missão. So, little Spartan, you've recovered Você Zeus's fura a caixinha precious precisando de box, Zeus. but you will not Mas live você não long viverá o enough to suficiente see para it vê-la opened. aberta. I will see to that. Goodbye, Spartan. Mano, como assim? You will Você irá rot in queimar the nas profundezas depths of de Hades por toda a Hades for eternidade. all eternity. As the life began to leave Assim que a vida Kratos, começou a deixar his thoughts returned seus to that pensamentos se fateful voltavam para night. aquela noite In fatídica. the end, in death, he had failed. As the minions of Enquanto os Ares servos de claimed Ares Pandora's clamavam a box, caixa de Pandora. Kratos' life faded. Como and his assim? cursed E sua soul alma was moçada foi jogada no cast fogo into de the Hades. fires of Hades. Não, ele fez de tudo! Não faz sentido. Kratos se nega a cair no rio Estige, que era o rio dos mortos no submundo. Ele passa a escalar de volta para a superfície e é surpreendido por uma corda que vem de cima. Ele a escala quem? e sai por uma cova, a mesma que aquele velhote do início do jogo havia cavado. Kratos mal sabia que aquele velhote era, na verdade, Zeus disfarçado. O fantasma de Esparta faz seu caminho para chegar a Ares e encontra o deus da guerra praguejando contra Zeus, com a caixa de Pandora em mãos. Em um ato rápido, Kratos pega a caixa dele. You send a broken Vocês não vão estar mortal to miseráveis para me defeat me, derrotar. the god of war? Mano! After thousands Após of milênios, years, a caixa de Pandora Pandora's foi box finalmente was aberta. finally opened. Saiu todos os males. The power of the gods unleashed. O poder do Deus liberto. You are still just a mortal. Every bit as weak as the day you begged me to Anda tão save fraco your life. quanto no dia que me I furou am da sua not the vida. same man you found that day. The monster you've created has O monstro que returned. você criou retornou para te matar. Ai, meu Deus! You have no Você não faz idea ideia what a do que true é um monstro de monster verdade. is, Kratos. Ele tá enorme! Que isso? Your final lesson is Ai, que dublagem! Durante a batalha, Ares se desespera com o poder de Kratos e abre um portal, sugando o espartano para dentro de uma ilusão. Nessa ilusão, Ai, meu Kratos Deus, não vê vai. sua família no templo em que ele as matou. De repente, Ai, meu Deus. vários clones de Kratos começam a aparecer para matá-las. Kratos consegue impedir a todos e grita para Ares que nada o impediria de perder sua família de novo.
Sendo assim, Ares tira as lâminas do caos de Kratos e as usa para matar sua esposa e filha. Agora você não terá nenhum poder, nenhuma magia. No magic. All that is left Tudo que resta para você é amor. is death. Not again. Ai, meu Ao sair Deus. da ilusão, Ares daria o golpe final em Kratos, mas o espartano reage e pega uma espada de metal gigante, que era uma ponte que servia de entrada para a cidade de Atenas. Após uma batalha intensa, Kratos consegue derrotar o deus da guerra e finalmente completa sua vingança, o matando. Remember, Kratos. It was I who saved you in your time of greatest need. I haven't forgotten, Ares. Eu não me esqueci, I Ares. Eu me remember how lembro you de como me saved salvou. me. Que perfeita essa dublagem. Night. I was Eu trying estava to tentando te make tornar em you um a grande great guerreiro. warrior. You succeeded. Morre feliz. Agora você morre. I love Kratos. Kratos had done the impossible. A mortal defeating a god. Ai, ele matou, Ares was finalmente. no more. The city had been saved and would thrive again. The same could not be said O mesmo for não pode ser Kratos, dito de for as he Kratos, sought to pois quando ele rebuild his tentou soul ter with sua the alma help of the abençoada pelos gods. deuses. O que The truth aconteceu? A was verdade foi revealed to revelada a him. ele. Ai, meu Deus, o que Os aconteceu deuses agora? perdoaram os pecados de Kratos, mas se diziam incapazes de fazê-lo esquecer os seus pesadelos. Puta. Decepcionado, abalado e abandonado pelos deuses, Kratos decide tirar a sua própria vida. Mas os isso deuses passou. tinham outros planos para ele, já que ele No havia duelo derrotado Kratos Ares. versus Meliodas, duelo de titãs. Ah, agora eu fate of entendi. Kratos was O not destino as de it Kratos não era o que seemed. parecia. Eu The reagi gods no... had other Os plans. deuses tinham outros planos. Eu reagi no canal do Jaiminho. Eu vou estar deixando aqui nos cards, viu? Borne aloft like a feather, Kratos found himself risen from the sea and placed on Ai, você não solid conseguiu se earth. matar. Atena. You will not die this day, Kratos. Você não vai morrer de dia, Kratos. But now there is an empty throne in Olympus, Pois agora há um trono vazio no and a Olimpo. new god of war is E é needed. necessário o novo deus da guerra? Take these stairs, Suba de escada, Kratos. Kratos. They lead to your ultimate reward. Ainda havia um trono vazio. Sendo assim, Ah, o rap tá Kratos, aqui. um mero mortal, se torna o novo deus da guerra. Ah, From that meu point Deus. Isso, Throughout gigante. the rest of time, Pelo whenever resto men de rode qualquer homem forth que to fosse à battle luta for pelo good bem ou pelo cause mal, or for evil, they did so under the seria watchful vigiado pelo eye único homem que of the derrotou um man deus. who had defeated a god. Caraca! They were driven Eles serão forward guiados by por Kratos, the mortal who o had mortal become que the havia se new tornado o novo deus da god guerra. of war. Esse é o final de God of War. Mano, Galera, perfeito. antes de terminar, eu queria falar pra vocês sobre o canal do meu amigo Noob, o canal do Noob. Ele tem um canal de games no YouTube, ele faz gameplays, mas ele também traz conteúdos de God of War, porque ele é muito manjão e ele inclusive me ajudou a fazer esse vídeo aqui com algumas informações. Não deixe de olhar o Caraca, canal dele lá, perfeito. ainda mais alguns vídeos sobre curiosidades da saga God of War. Por exemplo, o que eu vou citar agora, que é o que ele fala do Deimos, o irmão do Kratos. Ele fala de várias coisas sobre o Deimos, teorias e tudo mais, então não deixe de dar uma olhada no canal dele, Mano. de dar o gostei nos vídeos e é claro de se inscrever para dar aquela força, beleza? E também não deixe de visitar o canal do meu primo Guto, que é o canal Mundo da Lua. Acho que vocês se lembram de uma página do Facebook chamada Mundo da Lua também, que era uma página sobre curiosidades de diversas coisas, seja filmes, videogames e o que for. E agora o Gustavo ele fez uma expansão da página da Mundo da Lua pro YouTube, ou seja, trazendo vídeos de curiosidades também. Ele mesmo apresenta esses quadros, traz curiosidades engraçadíssimas, muito bem editado e com informações de ponta, além de, é claro, trazer o Mundo da Lua Ask, onde ele responde a dúvida que você tiver, beleza? Então não deixa de conferir o canal da sensacional, Mundo da véi, Lua perfeito. e se inscrever também e dar aquele gostei no vídeo pra ajudar, tá certo? Não deixe de conferir então o canal do Noob e o canal da Mundo da Lua. Link pros dois estão na descrição do vídeo.
E é isso aí, né, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, deixe o seu favorito, compartilhe para mais pessoas saberem da história do fantasma de Esparta e, é claro, inscreva-se no canal para continuar acompanhando aí a saga God of War, que ainda tem muito vídeo pela frente. Se você acha que tem alguma informação errada nesse vídeo ou gostaria de acrescentar alguma informação, aí tá os comentários pra você fazer isso de maneira respeitosa, tá certo? Como gamers, ok? E é claro, não deixe de acompanhar as parceiras do canal que estão na descrição do vídeo e também de me acompanhar nas redes sociais, principalmente o Facebook. E não deixem de assistir a entrevista que eu fiz com o Ricardo Juarez, que é simplesmente o dublador do Kratos em português no God of War Ascension. É só você clicar no link que tá aparecendo aí pra você, beleza? Muito obrigado, um grande abraço e aqui foi o Cidão do Game. Bravo, bravo. Acabou, gente. Não, vamos lá, vamos conversar agora. Seguinte, galerinha, acabou muito rápido. Eu fiquei aqui assistindo, cara, eu não prestei nem atenção no horário, eu não prestei atenção em nada. Simplesmente eu fiquei elétrica, eu fiquei vidrada o vídeo inteiro e não prestei nem atenção, o que passou 49 minutos correndo. Cara, incrível, a história é sensacional, perfeita. Cara, não tenho o que falar, é muito bem montada. Desde a primeira vez que eu reagi à história do Kratos, que foi o Fantasma de Esparta, não foi o primeiro que eu reagi, depois foi o Ascension e depois o Chain of Olympus. Enfim, eu já percebi que a história era muito bem construída, era muito bem feita, muito bem montada. E aí, com o passar, quando eu fui assistindo os outros, reagindo os outros, eu prestei mais atenção e eu percebi que cara, é muito perfeito. Eu nunca, como eu falei no último vídeo, eu nunca imaginei que o jogo fosse tão bem construído, tão bem montado quanto esse. E, cara, esse daqui fez todo sentido, tudo que eu tinha reagido, que ele colocou aqui, como ele falou, sem dar muito spoiler, que ele colocou mais detalhes em cada vídeo que ele foi falando, nos que eu já reagi, né? Então, eu consegui entender, consegui pegar tudo. Eu já tinha entendido, mesmo sem ter reagido esse, né? Já tinha conseguido entender, já tinha entendido tudo. Bastante coisa, só que com esse daqui foi uma informação a mais. E finalmente o que rolou, que ele matou o deus da guerra. Agora, eu me lembro quando o rap do Taqueiro, ele fala que ele se torna o novo deus da guerra. Então ele estava se tratando disso, porque ele matou o Ares e ele se tornou um deus da guerra. E aí eu me lembrei também que no Duelo de Titãs, que se você não viu, eu reagi com o meu amigo Jaiminho lá no canal dele. Se você não viu, eu vou estar deixando nos cardzinhos aqui, tá bom? Ou melhor, eu vou estar criando uma playlist, mais fácil, eu vou estar criando uma playlist que tudo que é relacionado ao Kratos, a God of War, vou estar deixando lá. Caso você não acompanhe, caso você queira assistir, queira maratonar, enfim, vou estar deixando a playlist aqui pra ajudar vocês, beleza? Então assim, e a playlist vai estar na descrição, depois vocês acessam lá caso você perdeu algum vídeo e quer assistir. Cara, e agora, como eu tava falando, que eu lembrei que lá no Duelo de Titãs, o Meliodas fala assim, você quis se matar, você se jogou das pedras. Ele fala alguma coisa assim, você se jogou das pedras e pra botar culpa no Ares, alguma coisa assim. Aí que ele fala, você não é God of War, você é God of Suicide, tipo, você é um deus suicida. Cara, tudo fez sentido aqui, agora eu entendi o porquê, mas não deixaram ele se matar, porque o trono do deus da guerra ficou vazio, porque ele matou o Ares, então ele foi lá e ele entrou. E cara, eu quero acompanhar mais. Falaram que esse era o melhor, e realmente, esse é o melhor, eu posso falar pra vocês aqui, que esse foi o melhor que eu já reagi até agora de todos. Cara, eu fiquei, eu tô elétrica, eu tô muito elétrica. Quero saber qual vai ser o próximo vídeo, então esse foi o 1, o próximo vai ser God of War 2, né, tá certo? Se eu tiver certa, coloca aqui nos comentários, Eve, o próximo vídeo tem que ser God of War 2. Vamos lá, bater a meta de 800 likes. Dessa vez, 800 likes eu trago a próxima história e vocês coloquem aqui certinho pra me reagir, ok? Cara, perfeito, sensacional, história muito bem montada, escrita, a voz, o Sidão, cara, ele consegue narrar de um jeito que te prende, além da narração do próprio jogo, além da legenda lá do próprio jogo, que inclusive eu fui lendo depois, no finalzinho eu fui lendo a legenda, porque tinha gente que queria, não tava conseguindo ler por causa da miniaturinha do vídeo, tava no cantinho atrapalhando, então, porque tava escondendo, no caso, a legenda, e o povo não conseguia ler o finalzinho da legenda. Aí eu me toquei depois, aí eu comecei a ler, tá? Por isso que eu tava lendo alto, assim, pra vocês entenderem, pra vocês não perderem algumas coisas, tá? Cara, perfeito, sensacional. Se tiverem mais sugestões, além de God of War, que eu vou maratonar tudo, se tiver mais sugestões, deixa aqui nos comentários de outros jogos que tenham uma história boa, porque já me recomendaram, mas eu quero conhecer mais, eu quero saber mais, porque eu entrei nesse mundo dos games, agora eu quero conhecer a história, eu quero conhecer tudo. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa seu like, porque vai demorar, acho que vai dar uma horinha, ou menos de uma horinha, quase uma horinha esse vídeo. Então pra ajudar, deixa seu like, se inscreve no canal, não custa nada.
Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. Todos os links importantes, inclusive o link da playlist de God of War, vai estar tudo aqui na descrição, beleza? Nos vemos até a próxima, ou melhor, nos vemos amanhã. Amanhã, meio-dia, eu vou postar vídeo novo. E às 6 horas vai ter a livezinha assistindo Dragon Ball. Nos vemos até a próxima aí.